Olá, minhas queridas e meus queridos. Então, continuando nossos assuntos de geometria, né? Agora partimos para a geometria espacial, né? Ou seja, pensar a geometria no espaço, né? E pensar ela no espaço significa então que eu estou trabalhando com sólidos geométricos tridimensionais, onde eu tenho a visada de pelo menos 3 dimensões desse sólido, né? Por isso que ela se chama geometria espacial, né? Mais especificamente, aqui a gente vai tratar a questão do conceito de volume, tá? Então, para os vídeos não ficarem muito grandes, né, pessoal, a gente vai trabalhar isso fragmentado. Hoje a gente estuda o conceito de volume e trabalha o cálculo de volumes num sólido geométrico denominado paralelepípedo ou um cubo, né? Não que isso seja a mesma coisa, e um cilindro circular reto, que é para as primeiras atividades nossas aí, para a questão de silo, composteira, né? Reservatório d'água, uma tulha e coisas desse tipo, tá bem? A correção do trabalho de vocês, né? Aqueles 10 problemas sobre o cálculo de área em colunas circulares, setor circular, arco e companhia limitada, eu fiz um documento que está também num dos links no Google Drive, que é o trabalho todo corrigido. Tá? Então, eu fiz toda a correção dele lá e vocês podem então observar naquele PDF. Qualquer dúvida que tiverem, podem mandar um WhatsApp diretamente para mim. Tá? A correção vocês mesmos podem fazer, olhando aquele documento, vocês podem corrigir o trabalho de vocês e já saberem se vocês foram bem ou mal no trabalho. Né? Até porque eu não vou ter como entregar isso para vocês de maneira física, né? Porque eu não vou imprimir, teve gente que mandou foto do negócio do avesso, tá? Então o que que eu estou fazendo? Eu estou abrindo eles no computador, corrigindo, né? E dando o número de acertos e colocando isso no documento, tá? Então para depois a gente poder repassar para vocês as notas. Mas não precisamos disso. Vocês já podem fazer a correção, porque tem o gabarito, e podem corrigir, tá? Eu avalio um ponto por questão, 10 questões, nota 10, né? Fez o cálculo, tal, ganhou um pontinho, meio pontinho, tá? Então não quer dizer que o camarada errou a resposta final, mas acertou todo o procedimento que vai ganhar um errado inteiro. Se apareceu o cálculo, fez o cálculo, errou pouca coisa, eu considero aí 70, 80% da nota. Tá bem? Então, com relação à atividade do trabalho, é isto. Bom, gente, toda vez que a gente pensa em volume, calcular volume, a gente tem que ter em mente a ideia da capacidade. Né? A capacidade de armazenar algo dentro desse recipiente, desse reservatório, dentro desse sólido geométrico. Tá? Então, diferente do cálculo de área, que eu tenho a medida de uma superfície plana, né, bidimensional, ou seja, apenas 2 dimensões, aqui no cálculo de volume, a gente vai trabalhar com 3 dimensões. Então é óbvio que a gente vai envolver essas 3 dimensões no cálculo de volume. Tá? Então, o conceito empregado é de o quê? Primeiramente, identificar qual é o sólido geométrico, né? Eu tenho que conseguir identificar que sólido. Nesse caso aqui, a gente pode ver isso aqui como sendo um tijolo, né? Um tijolo, pessoal, ele é um paralelepípedo, tá? Um tijolo é um paralelepípedo, tá? Um cubo é quando eu tenho um sólido geométrico onde todas as arestas desse cubo têm o mesmo tamanho, tá bem? Então aí é cubo. Quando eu tenho algo semelhante a isso daqui e que as arestas não são todas iguais, o nome disso é paralelepípedo, ok? Então quais as dimensões e o que eu tenho que observar aqui? O paralelepípedo, vocês podem observar que ele tem as suas faces paralelas iguais. Ó. Essa face é igual a essa face e essa face aqui é igual a essa face aqui. Certo? Então suas faces paralelas são iguais. A do fundo também é igual a de cima. Bom, o formato da base, então agora a gente vai ter que ter um conceito de base, né? Aquilo onde o sólido é apoiado, porque o sólido então tem uma base, né? A gente precisa identificar que base sempre que vai ser essa desse sólido geométrico. Então gravem isso.
É a base que vai determinar a minha relação algébrica para o cálculo do volume. Eu preciso identificar essa base para poder calcular o volume. Tá bem? Tá. Então, por quê? Porque eu tendo a base, eu calculando a área dessa base, nesse caso aqui é um retângulo, né? Como eu penso capacidade? Se a base se permanece sempre igual, ó, não importa onde estiver nesse recipiente, a base sempre tem o mesmo formato e as mesmas dimensões. O que vai mudar aqui é o quê? A altura do produto, do líquido, do sei lá o que vai estar aqui dentro, né? Então, como que eu penso essa ideia da capacidade? Eu penso a base vezes a altura de coisas que tenho dentro desse sólido geométrico, tá bem? Ou seja, eu trabalho com a questão de 3 dimensões aqui. Então, largura, comprimento e altura. Vejam bem, lado vezes lado é o quê? A área da base. Então, um lado vezes outro lado eu tenho a área da base. Multiplicado pela altura, eu tenho volume. Então, está aqui o volume de um paralelepípedo, ou o volume de um cubo, que é o mesmo cálculo. Ou seja, largura vezes o comprimento vezes a altura, eu terei o valor do volume. E observe que largura e comprimento é o valor da área da base desse paralelepípedo. Então vejam bem, limpando um pouco isso e vendo um exemplo. Ó. Sempre tendo em mente a ideia da capacidade. Então olha só, digamos que tenhamos esse recipiente aqui, ó. Que isso aqui seja talvez lá a esterqueira de vocês. Ó. Aqui então tá lá a estrebaria, né? Pá, 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 né? Chovendo aqui para fora. Pá, 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 pá. Né? O galpãozinho aqui, ó. E aqui as vaquinhas e os boizinhos, tudo sentado, ou melhor, tudo de pé aqui. E fazendo o quê? Fazendo o quê? É óbvio, o bicho quando tá lá, ele faz muito cocô, né? E vai fazer o quê com esse muito cocô? Vai encher tudo isso aqui de merda, de esterco, que a gente chama de esterco, né? Então vai encher essa composteira, certo? Então depois dessa ilustração excepcional que eu fiz aqui com as minhas vaquinhas, né, simbólicas e esse, né, dejeto, que a gente chama aqui um nome muito lindo, que chama de dejetos, né? Ah, vai usar merda na lavoura, não, os dejetos dos animais, né, mais bonito. Então, digamos que isso seja uma esterqueira, ó. Quais as dimensões dessa esterqueira? Ela tem 5 metros por 7 metros por 2 metros, né? Então, olha só, 5 por 7 por 2, 7, 7, 21. Então, eu tenho o que aqui? Eu tenho largura, 5 metros, comprimento, 7,21 e altura, 2 metros. 5 vezes 7,21 vezes 2, 72,21 o quê? Metros cúbicos. Aqui ó, tem um 3 e não um 2. É um 3. Então, atente para essa unidade de medida. Em cálculo de volume, a gente sempre vai ter o cúbico, ou centímetros cúbicos, ou metros cúbicos, ou outra unidade elevado ao cubo. Tá? Então, isso depende das unidades de medida que a gente está usando nos solos. Entendido esse exemplo aqui? Barbada, né? Vejam bem agora, o volume de um cilindro. A gente chama isso aqui também de cilindro circular reto. Por quê? É um cilindro de base circular e ele é reto, ó, porque aqui ele vai formar um ângulo reto, tanto para dentro quanto para fora, né? Óbvio. Tá bem? Então, por isso que a gente chama de cilindro circular reto, porque ele podia ser oblíquo. Oblíquo é assim, ó. Então, ele poderia ser oblíquo. Então, por isso que a denominação de reto. Tá bem? Então, um cilindro circular reto, né, como se fosse um copo, um tonel, né? Ele é o que? Ele tem o que? Ele tem diâmetro, né, que é o ponto de uma extremidade a outra passando pelo centro. Ele tem o raio, que é a distância entre o centro e qualquer ponto da extremidade da circunferência. E tem uma altura, é óbvio. Né? E sua base é
uma circunferência, ou seja, sua base é circular. Então, a base de um cilindro circular reto é circular, né? Meio óbvio isso, tá bem? Então, como que eu calculo o volume do cilindro? Esqueçam fórmulas. O que eu falei lá anteriormente? Eu tenho que identificar no sólido geométrico o quê? A base. E qual é a base desse sólido geométrico? A base do sólido geométrico é uma circunferência. Como que eu calculo a área de uma circunferência? Πr ao quadrado. Então, a base, ou a área de uma circunferência é πr ao quadrado. Exercícios anteriores aí, né? Então, identifiquei a base e o que é o volume? É a área dessa base vezes tudo que sobe, tudo vezes toda a altura que tem, então, de coisas ali dentro daquele cilindro. Então, acompanhando aqui, a gente pode observar, né? A base é circular e a gente já sabe que a área da base é πr ao quadrado. O volume, então, é isso vezes a altura. O volume é o quê? A área da base vezes a altura. Então, está aqui, ó, a área da base vezes a altura do cilindro. O que é a área da base? πr ao quadrado vezes a altura. Então, o volume de um cilindro, πr ao quadrado vezes a altura. Simples assim. Então, um paralelepípedo e um cilindro circular reto está muito fácil de se calcular volume. Veja bem. Então, pensando, né, a partir desse mesmo conceito, né, vamos fazer o cálculo do volume deste cilindro aqui. Tá? Antes disso, né, vamos atentar para a primeira linha que está escrita ali em cima. Vocês têm que ter gravado na cabeça de vocês que em qualquer sólido geométrico eu tenho que ter esse conceito na minha cabeça. Eu tenho que identificar a base, ver que formato é essa base. E isso vai determinar que tipo de cálculo eu vou fazer. Tá? Então vimos quando é retangular ou um quadrado e vimos agora circular. Então mais adiante nas outras aulas veremos outros tipos, né? Que vai então interferir no cálculo do volume. Né? Um cone, por exemplo. Né? Um cone não é regular, não é reto. Então tem outro procedimento. Mas por enquanto vamos pensar no cilindro. Então pensando, né, ou observando esse cilindro aqui. Tá? Um cilindro de base circular também, ó, base circular. Né? Ó, tá aqui, é circular. Se é cilindro, porque é base circular, né, pessoal? Tá aqui, ó. Altura 5,96, diâmetro 5,15. Beleza, vamos lá, calcular o volume do cilindro. Como a base é circular, então a área da base é πr ao quadrado. E o volume vai ser πr ao quadrado vezes a altura. Então já temos isso. Então, seguindo, somente trocar informações, gente, é muito simples. Só que eu tenho que tomar cuidado que aqui é o diâmetro. Onde é que está dizendo que é o diâmetro, senhor? Essa linha aqui, ó, ela está de uma extremidade à outra do cilindro, passando pelo centro. Então, se o diâmetro é 5,15, o raio é o quê? O raio é o diâmetro dividido por 2. O raio é o diâmetro dividido por 2. Então, o raio aqui que eu vou utilizar é 2,575. Por quê? Porque é 5,15 dividido por 2, que dá 2,575. Não esquecendo que isso é elevado ao quadrado. Vezes a altura, que é 5,96. Jogo tudo para a calculadora. Pega a calculadora lá, Shift Pi, né? 13, 14, 15 e um monte de coisa. 2,75 ao quadrado, vezes 5,96, eu vou ter 124,15 metros cúbicos. Então, supondo que isso aqui fosse água, eu teria 124,15 metros cúbicos. Isso é o quê? 124.150 litros de água. Bastante coisa, então, né? Isso aqui tem muita capacidade, olha só. Um reservatório, por exemplo, de 5x5, 5x6, como está aqui, né? Dá para ter 125 mil litros d'água. Por quê? Porque eu tenho já por definição lá desde a primeira série que 1 metro cúbico equivale a 1.000
litros de capacidade, independente se a capacidade for de água, de chumbo, de algodão ou de pena. É 1000 litros. Litros é volume. Ok? Seguindo. Bom, entendido isso, para a gente poder atingir nossos objetivos, porque é óbvio que eu não vou ficar fazendo calculeira de volume à toa, a gente tem que ter um motivo para aprender isso. E o nosso motivo sempre são o que? Problemas, ou seja, resolver esses problemas. Tá? Então a gente tem que ter mais um conhecimento aqui que se chama peso específico e densidade dos materiais. Já viram aquela piadinha? O que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de pena? E o Arigó vai lá e responde: 1 quilo de chumbo, tongo. Né? Não, 1 quilo vai ser sempre 1 quilo. Não importa se estou falando de chumbo, de ouro, de qualquer tipo de material. 1 quilo é 1 quilo. Peso, massa é a mesma. O que interfere no nosso raciocínio nessas horas é o volume que ocupa. É claro que para eu ter 1 quilo de algodão, por exemplo, eu vou precisar de um saco grande, né, para botar isso dentro de uma caixa, botar 1 quilo de algodão. E 1 quilo de chumbo eu preciso de nada, né? 2, 3 moedas de chumbo já dá 1 quilo praticamente, né? Então a diferença está no volume que aquilo ocupa. E o Anderson fala, né, a questão do lugar, né, dos corpos, né, eles não ocupam o mesmo lugar no espaço. Né? Então eu posso ter a mesma massa, mas eu tenho volumes diferentes, né, daquele mesmo produto, daquele mesmo material. Tá? A densidade mais famosa, para vocês lembrarem, o Anderson deve trabalhar para vocês, é a água destilada, onde a densidade é 1. Mas o que eu botei aqui? O que significa esse 1? Então, esse 1 significa 1 grama por centímetro cúbico. Significa o quê? Que tem 1 grama de água em cada centímetro cúbico, ou seja, em cada cubinho de 1 centímetro cúbico tem 1 grama de água. Ou eu tenho 1 quilo em 1 decímetro cúbico. Ou seja, 1 decímetro cúbico é 1 litro. O que é 1 litro? É 10 por 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 10. Ou seja, um cubinho de 10 por 10 por 10 por 10 por 10, que é 1 decímetro cúbico, 10 decímetro cúbico, eu tenho 1 quilo de água. Ou em 1 metro cúbico eu tenho 1000 quilos de água. E o que isso significa? 1 e 1, isso é raro, somente na água destilada a 20 graus. Isso significa então que em 1 metro cúbico eu tenho 1000 litros. E 1000 litros, 1000 quilos. Ou seja, a água é o único componente, é o único material onde 1 litro equivale também a 1 quilo. Certo, gente? Então não confundam mais isso nunca mais na vida. Tá? É o que está escrito aqui. Por exemplo, o álcool, que é igualzinho à água, só que não. Ele é muito mais leve. Por isso, quando a gente bebe álcool, a gente, né, sente como se estivesse voando. A gente fica leve. Que brincadeira. Sem graça. Ó, qual é a densidade do álcool? 790 quilos por metro cúbico. Gente, isso é muito menos do que a água. Ou seja, o álcool é muito mais leve que a água. Né? 790 quilos por metro cúbico. Então, o que isso significa? Que 1 litro de água não pesa 1 quilo. Mentira, 1 quilo de álcool não pesa 1 quilo. E sim 790 gramas. Entendeu, meu amigo? Hã? A densidade é que vai influenciar nessas questões, então, do que a massa ocupa de volume, né, no espaço.
Então, veja bem. Tá? Então, dessa forma, gente, a gente precisa saber um pouco da densidade dos materiais. Densidade ou peso específico é a mesma coisa. A gente está falando da mesma coisa, tá? Principalmente dos grãos, tá? Por quê? Porque a gente quer saber aqui, vai calcular a questão de volume de silo, né? Um silo para soja, um silo para arroz, um silo para trigo, um silo para aveia, um silo para milho. E a capacidade desse silo vai ser diferente para cada tipo de grão. Então, eu espero que esteja provado, com o que eu acabei de falar, que se eu fizer um silo para 200 sacas de milho, isso não significa que vai caber 200 sacas de aveia lá também, ou 200 sacas de soja. Eu preciso fazer um cálculo do peso específico e o volume em metros cúbicos desse silo para poder fazer esta afirmação. Então, o objetivo dessas nossas aulas agora é dar condições para vocês poderem fazer o projeto de um silo, para que vocês possam projetar um silo exatamente para a quantidade de sacas do grão que vocês quiserem botar lá dentro. Certo? Então, beleza. Sigamos. Ó, capacidade, projeção de silos em grãos, composteiras e demais. Tá? E também é óbvio, daquilo que a gente não tem a densidade, a gente pode fazer o cálculo dessa densidade. Principalmente do composto, do biofertilizante, do milho espiga, por exemplo. Olha só. Essa tabelinha aqui eu vou mandar, vocês botem em qualquer lugar na internet, coloquem peso específico de materiais, né? Vai aparecer uma série de tabelas, uma série de coisas sobre o peso específico dos materiais ou densidade dos materiais. De tudo aquilo que vocês, né, acharem que queiram saber, tá? Disso tudo eu listei aqui somente os mais importantes, né? Aquilo que realmente interessa para as nossas aulas, né? Como o feijão, a soja, o milho, leite, né? Milho silagem, aveia, arroz, né? E coisas para o nosso, né, dia a dia, tá bem? Então vejam bem aqui, por exemplo, ó, aqui então eu listei os materiais, né? E aqui a densidade, tá? A densidade em quilos por metro cúbico. Então esse valor que está aqui do lado significa que são tantos quilos para cada 1 metro cúbico. Quilos, então, para cada metro cúbico. Certo, gente? Vejam bem o aço. O aço é uma coisa, claro, uma densidade bastante grande, 7.800 quilos no metro cúbico. Olha a piadinha do algodão. Ó. O algodão tem 180 quilos no metro cúbico. Né? Então, onde eu boto 180 quilos de algodão, eu boto 7.800 quilos de aço. E boto aqui, ó, pedrinha preciosa, 19.330 quilos de ouro no metro cúbico. Então, dos materiais que a gente tem aqui, ó, chumbo, pode ser pesado o chumbo, mas ele não ganha do ouro. O ouro é muito mais pesado, a densidade muito maior do que a do chumbo. Gente, isso aqui é quase 20 toneladas em 1 metro cúbico. Sabe o que é isso? Um fardo de ouro. Pense num fardo de ouro. Não dá para botar num caminhão normal. Precisa de uma carreta. Né? 20 mil quilos. Um fardo de ouro. Né? É claro que a gente não vai ter isso. Se a gente achasse isso, a gente estaria multitetra-trilhardário. Né? Então aqui para vocês terem uma noção das densidades. Ó, o arroz, 810 quilos por metro cúbico. Já a aveia, ó. Então vamos fazer a comparação aqui já dentro daquilo que vocês conhecem, ó. É óbvio que o arroz, né? O arroz, ó, ele é mais denso, né? Ele tem um peso maior dentro do espaço que ocupa do que um saco de aveia, ó. O saco de aveia precisa de um sacão de aveia para dar uns 40 quilos, né? Arroz já não, um saquinho pequeno dá uns 40 quilos, 50 quilos, né? Porque a densidade da aveia é 460 quilos por metro cúbico. O arroz é 810. Então, voltando à perguntinha de antes, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Digamos que isso aqui fosse um silo. Ele cheio até a boca aqui em cima de aveia.
né? Se eu fosse tirar toda essa veia e botar arroz, o arroz ia ocupar o quê? Metade. A mesma quantidade de arroz, certo? Então, por isso que é interessante eu saber fazer essa calculeira do volume e da densidade para poder fazer essas projeções. Por quê? Porque daí eu já vou fazer um silo com as dimensões exatas para aquilo que eu quero armazenar nele. No nosso caso específico, geralmente milho em grão ou soja em grão, que a diferença só dá 30 sacas, né? 30 quilos. Tá? Então entendam esse conceito, por favor. Outra coisa importantíssima nessa estiagem aí, se procurou bastante a questão do milho silagem, né, gente? Então, o milho silagem, o que se deve ter, assim, para uma qualidade boa, com grão, né, é de 550 quilos por metro cúbico de milho silagem, tá bem? Então, aqui estão as densidades de alguns dos principais produtos, materiais aí que a gente vai lidar no dia a dia. Então, olha só. Vamos pensar um novo silo, né? Um silo circular reto é um cilindro, né? Então digamos que seja um silo, né? Um silo onde tem 1,80 m de diâmetro e 2,5 de altura, um silo padrão, né? Um silo pequeno, relativamente pequeno, né? 1,80 m de largura não é muito grande, geralmente a gente faz aí com 2,5 de largura para uns 2 de altura, né? Porque a gente não faz muito alto aqui, gente, então tem que fazer uma escadinha aqui, né? Uma escadinha que poder subir. O Shiro vem aqui com um saco de milho nas costas para jogar aqui dentro. Isso é difícil aí, né, gente? O Luiz Klaus lá explicou para nós isso aí, né, Luiz? O negócio é complicado. Bom, então, o que eu tenho que pensar aqui? Volume, né? Vamos ver primeiro a capacidade em metros cúbicos desse silo. Então, eu vou para o cálculo do volume. πr ao quadrado vezes a altura. Tenho todas as informações aqui, ó. Diâmetro é 80, então o raio vai ser 90, né? 0,9 metros, né? 90 centímetros. A altura é 2,5 m, 2,5. Π vezes isso dá 6,36 metros cúbicos. 6,36 metros cúbicos, gente. Tá? Então, olha só, eu fiz uma tabelinha para a gente entender um pouco das coisas que a gente está estudando aqui. 6,36 é o volume do silo. Então, eu botei aqui o volume do silo em metros cúbicos. 6,36 metros cúbicos. Esse é o volume. Aí eu botei aqui, ó, por exemplo, aveia, milho e soja. Qual seria a capacidade desse silo de cada um desses três materiais? Ó? Visto antes que a densidade da aveia é 460 quilos por metro cúbico. Então lá dentro só caberiam 2.925 quilos, ou 49 sacas. Né? Como assim, senhor? Por quê? Porque vai 460 quilos por metro cúbico. O silo tem 6,36 metros cúbicos, então fazer 460 vezes 6,36, que dá isso daqui. Aqui eu dividi por 60, que é uma saca, dá 49 sacas de 60 quilos. O milho, que é 750, daria 80 sacas de milho. 80 sacas a 60 quilos. Claro, um saquinho de 50 quilos aqui ia dar uns 95 sacos, né? Então, o nosso saco padrão aí é 60 quilos. Eu sei que a gente pratica aí no mercado o saco de 50 quilos e agora aí nas agropecuárias só vê a miséria de 25 ou 40 quilos, tá? E a soja, então, iriam 77 sacas, né? Então, prestem muita atenção para vocês notarem a diferença, tá? O volume é o mesmo, mas como as densidades dos materiais são diferentes, a capacidade do silo é diferente. Isso em virtude da densidade. Então, eu tenho que saber para que exatamente eu vou utilizar para eu saber quanto que vai de cada coisa lá dentro. Então, prestem muita atenção nisso. Ok? Olha só.
Agora um outro exemplo. Eu estou começando a projetar agora, considerando o mesmo silo anterior, tá? Mas só o mesmo exemplo, né? Digamos que você iria construí-lo para ter uma capacidade de 200 sacas de milho. Vocês já viram que o silo anterior só cabia 80 sacas, né? Então agora a gente quer fazer um silo com a mesma altura do anterior, na verdade, né? Com 2,5 metros de altura, porque mais que isso, né, gente, a gente vai ter que ter aí um chupinho ou uma coisa para jogar o milho lá dentro. Aí eu posso fazer ele até com 5 metros aí, que não tem problema, tá? O que eu estou querendo fazer aqui, ó? Eu estou querendo instrumentalizar vocês para vocês pensarem o seguinte: bom, minha safra é de 200 sacas, ou é de 300, ou é de 500 sacas. E eu quero armazenar todo esse milho. Como que eu vou construir um silo para armazenar todo esse milho? Então aqui está o exemplo para resolver esse problema para vocês, tá? Se eu quiser armazenar 200 sacas de milho, como que eu faço o cálculo? Então veja bem que a gente não tem o diâmetro e poderia não ter a altura. Eu poderia ter que estimar a altura. O principal eu sei que eu quero botar 200 sacas. E o que é 200 sacas? É 12 mil quilos de milho. Por quê? 200 vezes 60, que é uma saca. Claro, se eu quiser botar 200 sacos de milho de 50 quilos, aí eu vou fazer 200 vezes 5, que vai dar 10 mil quilos. Vai ser um silo menor, né? Então, tudo isso eu tenho que estar sabendo já. Mas olha só, o interessante aqui é que eu tenho o volume. Como assim, Samuel? Tu tem o volume? Sim, 200 sacas de milho é o volume. Então eu vou encontrar o diâmetro, vou encontrar a altura, tá? E aqui eu estou facilitando, estou dizendo assim, ó, 2,5 metros de altura. Estou estimando, vou botar 2,5 metros de altura. Qual vai ser o diâmetro, então, aqui? Então eu quero saber as dimensões para poder comprar os materiais e fazer esse silo e poder orientar aí a pessoa que vai fazer, ou eu mesmo, né, para fazer. Então, olha só, nós temos o volume, temos a altura e o pique é dado, né? Então, o cálculo nos levará ao diâmetro e, obviamente, também ao raio desse silo, tá? Qual que é o volume? 200 sacas, onde cada saca é 60 kg, volume 12 mil quilos. A gente vai olhar na tabela a densidade do milho, 750 quilos por metro cúbico. Ou seja, em cada metro cúbico tem 750 quilos. Como eu quero botar 12 mil quilos, eu vou dividir 12 mil quilos por 750, que é o que está aqui, ó. E vou encontrar 16 metros cúbicos. Pessoal, todos os valores que eu for fazer aqui, eu vou arredondar sempre para mais, para ter a garantia de que vai caber o milho. Então, 16 metros cúbicos é o meu silo. O meu silo terá que ter, então, um volume de 16 metros cúbicos. Notem que eu tenho volume, eu não vou calcular. Os meus cálculos vão ser o quê? Para altura e largura. Então, eu já tenho altura. Então, o meu cálculo vai ser para saber o diâmetro desse silo, de forma que eu utilize materiais e que eles caibam, então, nesse silo, 200 sacas de milho, que eu não fique desperdiçando cimento, argamassa, areia, tijolo, ferro e hora de mão de obra e fazer um silo de 250 sacos se eu só tenho 200, porque eu vou gastar material e tempo. E para utilizar também melhor o lugar, né? Às vezes a gente tem na varanda lá um canto, um lugar lá, né? Pô, vou botar um silo aqui, mas como é que eu poderia fazer e ver quanto que vai caber, né? Tem uma altura limitada, às vezes, lá pelas travessas, por causa do telhado, forro. Então, vou aumentar o diâmetro para ver, então, a capacidade desse silo. Então, vamos lá. Ó, o volume de um cilindro, πr ao quadrado vezes a altura. O volume eu tenho, que é 16. Π é 3,14, né? O raio eu não tenho, ó, não tenho raio nem diâmetro. E a altura está colocada aqui como sendo 2,5. Então, eu resolvo o que eu puder resolver. 16 vai ficar 16. 2,5 vezes π vai dar 7,85 vezes o raio ao quadrado. 7,85 raio ao quadrado igual a 16. Vai passar dividindo aqui, raio ao quadrado igual a 16 por 7,85. Vai dar 2,04 raio ao quadrado. Então, arredondando aqui, 2,04.
Como é que eu resolvo isso aqui? Ó? Toda vez que eu tenho um número elevado ao quadrado, eu vou tirar a raiz, né? Por exemplo, ó, raio ao quadrado igual a 4. Quanto é que vale o R? Ah, a gente sabe de cabeça, 2 vezes 2 é 4. Mas o que aconteceu aqui? A igual a raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então o procedimento matemático feito aqui foi esse. Tá? Eu fiz a raiz quadrada de 2,04, que dá 1,43 metros. Então encontramos o raio, pessoal. 1,43 metros, ou 2,86 metros, 2,86 metros, né? Que é o diâmetro interno, vejam bem, interno desse silo, com 2,5 metros de altura, para caber 250 sacas de milho a 60 quilos. Certo, gente? Então vamos à prova aqui, ó, prova real. Ó, e vamos calcular tudo de novo agora para ver se o volume vai dar 16. Então, utilizando esse raio πr ao quadrado vezes alfa, π vezes o raio vezes a altura, dá 16,606. Não deu exatamente 16, porque a gente fez uns arredondamentos aqui para garantir. Ó. Então, garantimos que vai caber as 200 sacas de milho. Entendido, gente? Então, a partir disso, vocês estão instrumentalizados para fazer a lista de problemas que está indo junto com a atividade de vocês, tá? Pouquinhos problemas, acho que eu botei 4 problemas só lá, tá? Mas bem complexos, alguns ali para vocês gastarem tempo, né, resolvendo. Qualquer dúvida nos problemas, mandem um WhatsApp para mim. Ok? Abraço.